que diz assim: entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam, compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Amém? Poder sentar. Quando você lê o texto e o contexto desse livro aqui de Mateus, está falando aqui da festa da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E se chamava festa da purificação do templo. 2 vezes a gente vai ler sobre esse assunto. Em Mateus 21, que nós lemos agora, em João capítulo 2, versículo 14, que Jesus tem a mesma atitude. Quando Jesus entra no templo, eles estavam vendendo cordeiro, vendendo vaca, dentro do templo. Dentro do templo não, melhor, no pátio do templo. Por quê? Porque estava próximo à festa da Páscoa. A festa da Páscoa, já falei aqui, é a primeira festa dos judeus, é a maior festa. E todos os povos iam para Jerusalém. Por quê? Quando no cerco, no ano 70, e vamos falar aqui que quando Cristo falou que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada, essa profecia aconteceu depois de 40 anos, que Jesus profetizou que ia abalar, que ia destruir. O general Tito destruiu o templo, acabou com o templo. E vinha todos de outras nações, iam para Jerusalém. Todos judeus, que é judeus, todo ano ele sobe, ou seja, ele vai para Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando chegava lá, eles compravam pombas. Quem comprava pombas é quem tinha pouco dinheiro, porque comprar um carneiro lá era muito caro. Era um absurdo que ele fazia. Alex, sabe o que eles faziam? Os caras chegava lá, vinha lá de Samaria, ou vinha de outra região com a ovelha. Ele chegava lá para sacrificar. O que organizava a compra e a venda lá, falava assim: olha, esse cordeiro aqui está cansado, ele não pode ser sacrificado, porque esse já é cordeiro ruim. Deus não vai aceitar esse cordeiro ruim. O que eu faço? Vai ali, vende ali e compra outro. Ele ia lá, Jaqueline, ele vendia lá, os caras compravam por $10. Aí na outra porta, o mesmo cordeiro pagava $100. Você acredita que eles faziam isso? Vendia o dele por 10 e comprava por 100. Por isso que Jesus, quando chegou lá, Jesus chegou metendo o pé: bando de ladrão, fazei da minha casa covil de ladrões. Porque eles estavam explorando o povo que ia lá fazer o sacrifício ao Senhor. E quem beneficiava com isso, quem era? Eram os líderes, eram os sacerdotes que beneficiavam. E
sair nessa situação. Mas quando você lê aqui, no 21 ao 11, a Bíblia diz que Jesus pede para os discípulos buscar um jumentinho. Vai lá, fala para o dono liberar. O dono liberando fala assim: olha, fala que foi eu que mandei. Pegaram o jumentinho, trouxeram para Jesus, para cumprir a palavra do profeta Zacarias. Tudo que Jesus falava, pregava, andava, era para cumprir a palavra. Você sabe por que muitas vezes nós sofremos aqui para mim? Sabe por que nós sofremos? Porque nós não cumprimos a palavra. Nós não lemos a palavra. Que quando você vai ler aqui no livro de Zacarias, Zacarias capítulo 9, versículo 9, diz assim, ó: alegra-te muito, ó filha de Sião, exaltai, filha de Jerusalém, eis que tu rei virá a ti, justo, salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. O profeta Zacarias vaticinou, profetizou que Jesus ia entrar em Jerusalém numa jumentinha. E quando você lê o texto, a Bíblia diz que Jesus ele entra na jumentinha, né? Festa dos reis. E quando Jesus está para entrar em Jerusalém, eles gritavam: Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Eles colocavam palmeiras para Jesus passar, glorificando a Jesus antes. Mas quando você vai ler, olha aqui para mim, Luiz, ele não tinha Jesus como rei. Que quando você lê em Mateus 21:11, a Bíblia diz que ele tinha Jesus como um profeta, não como um rei. Esse é o nosso problema. Está aqui, ó, Mateus 21, versículo 11. A multidão dizia: este é justo, profeta de Nazaré e da Galileia. Eles tinham Jesus como um profeta. É igual os testemunhos de Jeová, tem Jesus como um profeta. É igual os mormons, tem Jesus como um profeta. Lá no Oriente Médio, muitos têm Jesus como um profeta, não como rei. Jesus esteve no meio deles como profeta, mas ele tinha Jesus, ou seja, Jesus esteve no meio deles como rei, mas eles receberam Jesus como profeta, não tinha Jesus como rei. Essa é a nossa dificuldade hoje. Jesus falou que a casa dele seria casa de oração para as nações, para todos nós, lá em Jerusalém. Mas Jesus também falou em João capítulo 4, 24, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai, não só em Jerusalém. Não só em Jerusalém. Aqui é um ponto que nós temos que esmiuçar e entender. Que oração, que sacrifício eu estou prestando para Deus. O que eu estou oferecendo a Ele? O quê? O quê? Porque a multidão aqui, você sabe por quê, Luizinho? A multidão estava lá. Porque quando você lê em João capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus ressuscita Lázaro. E muitos dos judeus estavam lá. Devido ao milagre que houve na vida de Lázaro, muitos judeus soube, ouviu e subiu, Gustavo, e subiu para Jerusalém. Subiu. Porque todos estavam lá, aquela multidão estava lá, porque a multidão, ela estava preocupada, era com o quê? Com o milagre. A multidão, ela estava preocupada com o milagre.
A multidão estava preocupado, era com comida. Por isso que a multidão estava lá. Hosana, Hosana, da boca para fora. Quem é esse? É o profeta aí. Quem é? É o profeta. Ele não estava recebendo Jesus como rei. A nossa dificuldade é essa. É de criar esse relacionamento simples com Deus. É entender que Ele tem que ser adorado. É entender que tudo que eu for fazer, eu tenho que consultar Ele. Eu não tinha esse costume. Me dava na Natal, eu fazia. Vamos fazer. Hoje não, vamos orar. Porque eu não sei se é a decisão correta. Eu não sei se isso é da vontade de Deus. E nós temos esse costume. Eu senti de Deus. Não, mas Deus falou comigo. Mas será que Deus falou contigo? Será que Deus falou verdadeiramente? E quanto nós não entendemos que nós somos guiados por Ele, enquanto você não entender que eu tenho que consultar a Bíblia, qual a minha bússola? A bússola da Bíblia. Esses dias aqui, eu estava falando com os meus vizinhos lá, com os meninos, falando concernente à Bíblia. Em quem eu posso confiar? Quando eu estou em dúvida, quando eu estou cheio de incerteza, para onde eu tenho que correr? Eu tenho que correr para a palavra. A palavra, ela vai me instruir o que eu devo fazer. Se esse povo aqui lesse a palavra e entender que estava no meio dele, era o Cristo ressurreto, era o Deus, era o Messias que os profetas e os salmos falaram. Foi eles que falaram acerca de Jesus. Só que eles tinham Jesus como profeta. Receberam Jesus como profeta. Adoraram Jesus como profeta. Aqui nos Salmos, no Salmo 118, versículo 26, a história diz que quando Jesus entrava, ele citava esse salmo aqui: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, nos fez bendizermos desde a casa do Senhor. Na hora que ele entrando, a história diz que ele citava esse salmo aqui, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Na hora que Jesus ia entrando, eles iam citando esse salmo aqui, mas estava falando que ele era um profeta. A nossa dificuldade é essa, Daniel, de nós aproximarmos de Deus. Nós sofremos porque a nossa fé está morta. Nós sofremos porque nós estamos limitados. Nós estamos, Tiago, no patamar inferior. Nós não conseguimos enxergar além. Foi isso que Deus falou para Abraão: Abraão, olha Abraão, aonde os seus olhos alcançar, essa terra eu tenho dado a você, Abraão. A nossa fé está limitada, porque eu só consigo enxergar aquilo que está próximo de mim. Quando eu ouço a palavra, eu tenho dificuldade de esmiuçar, de entender a palavra. Por quê? Porque eu estou longe. A minha vida é essa aqui, essa vida secular, é essa situação que eu estou enfrentando aqui. Vivemos longe. E quando eu vivo longe, eu não entendo a grandeza e o poder de Deus que a Bíblia diz. Tá? Amados, não podemos ir para Jerusalém. Eu não sei se algum aqui já foi. Eu tenho um sonho, nunca foi. Nós não podemos ir a Jerusalém. Mas que eu acho tremendo no Senhor, que em Mateus 18:20 ele diz assim: aonde estiver 2, 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Aonde estiver 2, 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. No meio.
está no nosso meio. Oh, Jesus. Aleluia. Jesus está no meio. No meio. Por isso que o pregador Hebreus em 10:19 assim, cai com ousadia. Por quê? Porque Ele dá essa oportunidade para mim, você entrar, para você falar, para você se expressar, para você sacrificar, para você falar com Ele. Mateus 27:51, o véu se rasgou de alto a baixo. Você tem direito de entrar e falar. Nós conhecemos quem é Jesus, sabemos quem é Jesus, sabemos o que Jesus pode fazer, sabemos se nós pedimos, Ele nos dá, sabemos se batermos na porta, a porta abre, sabemos que se nós clamarmos, Ele nos ouve, mas nós ficamos passivos, não buscamos, não insistimos, entendeu? Em falar com Deus. Eu levo com a barriga, não, amanhã vai ser melhor, esse ano que vem, 2016 vai ser melhor, olha, amanhã só vai ser melhor, a partir do momento que você se posicionar, vai ser melhor quando você ter Jesus como eu sou, o que sou, quando você ter Jesus como teu Salvador, quando você ter Jesus como seu Deus, aleluia. Eles tinham Jesus como profeta, mas Deus estava entre eles, e eles não perceberam, e eles não viram, e eles não creram. Em Mateus 13:58, a Bíblia diz que Jesus não fez muitos milagres, porque eles não creram. Você sabe por quê, Alex, nós estamos sofrendo porque nós não cremos. Não cremos no poder dele. Nós limitamos a Deus. Teve um dia lá em João capítulo 11, versículo 22, quando Jesus chegou em Betânia, que Marta foi ao encontro, ele disse: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E eu falei: vem cá, quem falou que o teu irmão está morto? O problema é que nós limitamos o poder de Deus. O problema é que nós não pedimos a Deus, achamos que estamos enchendo o saco dele. Eu tenho que falar com ele, porque ele me dá essa liberdade de eu falar com ele. Enquanto você não se posicionar e sair dessa vidinha sua cômoda, dessa vidinha sua morta, dessa vida sua carnal, você não vai ter prazer de vivenciar o poder e o milagre dele. Nós temos que viver esse milagre. Você sabe por que nós vivemos? Porque nós somos carnais. O nosso coração está cheio de ira, o nosso coração está cheio de será, o nosso coração está cheio de medo, o nosso coração está cheio de mentira, o nosso coração está cheio de raiva, o nosso coração está cheio dessas coisas mundanas aí. Nós estamos presos a esse mundo. Em nome de Jesus, larga esse mundo, sai fora, comece a pagar, aleluia, o teu preço com Jesus. Entenda, amado, Deus não divide você com ninguém. Ou você está com ele ou você não está, ou você acredita ou você não acredita. Não tem como você, um dia você é crente, no outro dia você não quer saber de nada. Um dia você está cheio de fé, outro dia você está assim, olha. Outro dia você já está pegando fogo, outro dia, misericórdia, está endemoniado, xingando, falando palavrão. Como que crente fala palavrão? A tua boca é igual xinga, rapaz, fica xingando, morda a língua, essa boca abençoada, você tem essa boca para bendizer o Senhor, tá igual esse povo aqui, bendito, bendito que vem em nome do Senhor, tudo mentira. Lê o texto aqui. Essa é a situação, amado. É tão tremendo
que a Bíblia falava sobre ele. O Leandro, doutor Leandro, Isaías 56, versículo 7. Também os levarei aos meus santos. Também eu os levarei no meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Para todos os povos. Aleluia! Ele está falando assim: olha, vocês vão na minha casa, vocês vão se alegrar, vocês vão levar o seu sacrifício, e eu vou aceitar o seu sacrifício. O profeta Isaías estava falando aqui que ia aceitar. Você está esperando o quê? Não dá para entender, já que ele não nasce. Gente, a gente tem o sacrifício todos os dias para nós oferecermos. Igual eu estava aqui, Deus falou comigo. Aqui, você sabe o que ele falou para mim? Deus, você não está pronto. Você não está pronto ainda. Não adianta eu dar para você agora e lá na frente você se perder. Olha o que ele falou para mim. Nós queremos, mas não temos alicerce. Nós pedimos, mas não temos alicerce, Alex. O ser humano, ele se perde muito fácil. Se perde. Quer conhecer um homem, dá poder para ele dinheiro. Aí você vai conhecer o homem. Aleluia. Foi isso que ele falou para mim. Então eu falei assim: então Jeová, eu vou derramar mesmo, vou morar, né? O negócio é buscar mesmo mais, para o negócio ficar do jeito que ele quer. Você quer, mas não tem estrutura nenhuma. Você está pedindo, mas você mesmo não se lança. Você pede uma coisa, mas você, aleluia, é igual o pai. Uma mãe chegou assim para mim: pastor, a minha filha está assim, até assim, tá bom, e aí? E você? Porque assim os pais querem ser, ou seja, os pais querem que os filhos sejam um homem de Deus e seja uma profetisa, né? Mas ele é, pai, um desviado dentro de casa. Ele não dá testemunho de crente. Ele quer que o filho seja crente. Você sabe por que o seu filho está indo para as drogas, para maconha, cocaína? Muitas vezes é o teu testemunho, é a sua vida. Ele observa a sua vida, ele enxerga a tua vida, e você vai ver o que vai acontecendo. Olha lá, a Sofia está gritando. Mas por que a Sofia está gritando? Ela fala assim: está ouvindo de onde esses gritos? Fala para mim, está ouvindo de onde? Ela grita. Aprendeu com o Gustavo Henrique. E Gustavo aprendeu com quem? Eu falo alto demais, gente. Você está entendendo? Você nunca vai ver meu filho falar um palavrão. Sabe por quê? Porque lá não tem palavrão. Mas tem grito. Vem cá, Gustavo! Eu não posso gritar. Pastor, para de gritar, homem. Costume lá do norte. Eu lembro um dia que estava lá em São Paulo, tudo alagoando, conversando. Já viu? 5 alagoando conversando. Quem já viu aqui? Quem já viu alagoando conversando? Quem já viu? Menino, faz barulho, faz. E o barulho? Aí chegou a vizinha: que foi, Roque? Estão brigando. Eu falei: não, minha querida, estão batendo papo. Nós estamos só conversando. Fala muito alto. É costume de lá, né? Mas está acabando o mundo. É costume de lá. Fala muito alto. Quem vai sacrificar? Aleluia. Quem vai sacrificar? E você tem sacrifício que, olha, pastor, qual é o meu sacrifício? A sua carne. É a tua carne o sacrifício. Luiz, olha, demorou para entender. É a sua carne o seu sacrifício. É a sua carne. É os seus desejos. É as suas vontades.
Porque a carne, ela só inclina aquilo que não agrada a Deus. Comece a agradar a Deus para você ver. A carne fica nervosa. A carne, ela começa a te intimidar. A carne, ela começa a falar com você. Sabia que a carne começa a conversar com você? Começa. A carne venha. Você quer o teu marido cheio de Deus? Paga o preço por ele. Você quer a sua mulher dentro da igreja? Paga o preço por ela. A Bíblia diz que o homem santifica a mulher que não é cristã, e o marido e a mulher santificam o marido que não é cristão. É muito fácil. Ora por mim. Ora por mim, não aguento mais. Vim aqui orar toda segunda-feira. Vem aqui à tarde orar comigo. Vem matar essa carne velha. Sai do bezerro. Sai da internet. Sai e vem matar a carne. Sacrifício. Eu quero que o meu filho seja salvo, mas eu não faço nada para ser salvo. Eu quero que a minha empresa cresça, mas não faço nada para minha empresa crescer. Eu quero, então paga o preço para aquilo que você quer, rapaz, e você vai ver o que Deus vai fazer, entendeu? A Bíblia diz aqui, vou repetir aqui, também levarei o meu nome santo no monte, alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Então é você que tem que se mover, é você que tem que fazer. Enquanto você ficar abraçando, entendeu? Essa conversinha aí, você vai ficar aí perdendo. Todos os dias você vai estar só contando historinha. Vai fazer pitinha no joelho. Se esforça-te. Quando você vai ler o texto aqui, a preocupação da multidão não era que o rei estava ali, que ele estava o profeta que curava, que ele estava o profeta que resolvia os problemas. Vamos lá que está lá Jesus, que é dá pão, dá água. Olha, nunca mais, faz 2 anos que eu estou seguindo esse homem, e a sua fartura, pão. Outro dia eu estava lá no deserto, não tinha padaria, não tinha bodega, não tinha nada. Aí ele mandou fazer lá, de 50 em 50. E ele perguntou o que tinha lá. E tem um menininho que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E ele pegou lá, levantou. E olha, orou. Ele começou a partir o pão. E o pão começou a crescer. Ou seja, todo mundo comeu. Nunca mais passei fome. As pessoas iam porque ele resolvia os problemas. As pessoas iam lá porque lá ele dava comida, os demônios nem encostavam. O demônio que encostava era suicida. Era entrar na reunião, caía. O povo comia. E eu olho para você, vejo o que Deus tem para você, infinitamente mais que você possa imaginar. Se você entrar nos rios de Deus, igual está lá em Ezequiel 47, quando Ezequiel foi entrou, aí pegou na canela, a água da canela foi subindo, quando Ezequiel veio que estava nadando nas águas de Jeová, aleluia. É essa experiência que você tem que ter, que você nunca teve. Entendeu? Aleluia. Você precisa conhecer o Deus que você entregou a tua vida. Não é só vir aqui sentar, entendeu? E você voltar para a tua rotina, voltar para a tua vida morta, a sua vida de fofoca, a sua vida de contenda, a sua vida de crise, entendeu? Agora tem mais um cardápio aí, é o cardápio da crise, entendeu? Crise,
crise. É um demônio que está na boca do povo. Crise, 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 crise. Olha a crise, você viu a crise aí, meu Deus do céu, 2016 será pior. Olha, já o diabo fala na boca do ministro, lá para 2017, que a inflação vai baixar a 4,5. É tudo a mentira do cão. Aqui tem que ter uma nação que ora. Amado, bem-aventurada é a nação que tem Deus como o Senhor. Bem a nação que tem Deus como o Senhor. Volta aí você orar. Vamos orar por Dilma, rapaz. Vamos orar para mandar fogo naquele vulcão adormecido. Aleluia. Naquela mulher desperta. Pastor, você está falando demais. Estou falando demais. Então você não lê a Bíblia. Quando foi para dar vitória para José, a Bíblia diz que o homem mais poderoso da terra da época não dormiu. Como é que é, pastor? Oxente, você não lê a Bíblia? Lê lá no livro do Gênesis, capítulo 40. Quando foi para Deus mudar a história de um homem? Oh, alabandaragaça. Você não conhece o Deus que você ora. Se ora, né? Aleluia. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Se vocês não querem problema de vocês, eu creio. Eu creio que Jesus vai fazer. Eu creio que Jeová vai arrancar. Rapaz, vocês tudo fundo do poço. Está tudo fundo do poço, morrendo. Está tudo engasgado com areia, oxente. Aleluia. A Bíblia diz para Deus dar vitória a Tiago, para um homem. Ele moveu a mão e foi no homem mais poderoso da terra da época, que era o rei do Egito. Ninguém quis ajudar José. Aí Jeová, tá bom, José, fica aí, que chegou o meu período. Porque assim, irmão, olha, Deus deixa até chegar a aprovação que Ele determinou para você. Porque depois que Deus viu que chegou o limite dele, a Jeová levanta do trono e diz: agora é minha vez de abençoar. Aleluia. Ei, Leandro, agora vai ser minha vez. Satanás, sai de perto aí. Sai de perto. Aleluia. Quando Deus resolve fazer, Ele faz. O problema é que falta sacrifício no altar. Amém. Não devemos oferecer a Deus o que não presta, porque muitas vezes, pessoal, nós estamos oferecendo a Deus que não presta. É a pior oração, é o pior louvor, sabe? É o louvor de lábios. Eu fico aqui fazendo mímica, eu não me entrego, eu não me lanço, e eu vivo essa vidinha aí. Outra hora você ia para a tarde da benção, outra hora você ia para a manhã da benção, tá bom? Aleluia. Outra hora você ficava aí buscando a Deus todos os dias. O copo é o quebrou, esquenta não. Aleluia. Você buscava, você ia para monte, ia para vigília, você se preocupava com tantas coisas, mas agora não, perdeu o foco, perdeu a direção, porque quando eu não estou em Deus, quando eu não estou no centro da vontade dele, eu me perco e tudo para mim é normal, tudo é tranquilo, sabe? As coisas acontecendo e eu colocar para correr, colocar o negócio para andar, eu fico aceitando, e quanto mais eu aceito, quanto mais eu fico concordando, eu vou me afundando, eu vou perdendo a esperança, eu vou perdendo a expectativa da coisa do milagre acontecendo. Eu falei para o Alex, eu creio no Deus da Bíblia, eu creio no Deus que fala, o Deus que abre porta, e eu falei para ele: eu creio, se você for lá para o prédio, você vai vencer, você vai todo mês, vai ter o dinheiro dos funcionários, vai ter o dinheiro do aluguel, vai ter o dinheiro para comer. Eu creio, porque a Bíblia diz sobre isso. A Bíblia diz: se eu crer, a Bíblia diz: se eu buscar, a Bíblia diz: se eu, aleluia, descer na presença dele, o poder de Deus se manifesta. Ei, 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo que clama para o meu nome se humilhar, aleluia, deixar
dos seus maus caminhos. Eu ouvirei, aleluia, as suas orações, e eu virei, e eu arrebatarei, e eu farei. É isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia diz. Sacrifique. Tiago, eu tenho que sacrificar. Antes eu tenho que sacrificar. Como que você se apresenta diante de Deus? A multidão falava de lábios. Quem é que está chegando? O profeta. O profeta está chegando. O profeta. Já que nós temos que orar. Eu estou em casa, você sabe que vem que ele vai orar. Na quarta-feira, na quinta-feira eu estava orando. Deus, sabe o que Deus falou para mim? Jesus foi lá na Oswaldo Aranha 66. Entrou dentro do meu quarto. Sabe o que eu falei? Filho, toda autoridade foi dada a mim, no céu e na terra. Não tema, vai. Vai, não temas. A gente fica olhando para o natural. Tiago, se eu ficar olhando para o natural, eu me afundo. Você lembra? Na hora que Jesus tinha se atrasado, ficou para trás, os discípulos estavam no barco. Aí já vem Jesus andando pelas águas, mas os discípulos não sabiam. Aí Pedro olhou, é um fantasma. É um fantasma. É um fantasma. Jesus foi se aproximando. Olha aqui, Jesus foi se aproximando e perguntou: quem é? Sou eu, Pedro. Se é o Senhor, faça-o. E aí? Vem, Pedro. Aí Pedro entrou, aí Pedro começou a andar sobre as águas. Pedro, tuco, tuco, tuco. Menino, no meio do caminho, o vento. Aí Pedro começou a olhar dos lados. Aqui para mim. Aí Pedro começou a olhar dos lados. Começou a olhar do lado. O que acontece? Pedro começou a afundar. Eu vou morrer! Aí Jeová foi lá, catou ele pela mão, levantou ele. Morreu o quê, Pedro? Esse é o nosso problema. O diabo fala para você que não dá, e você não dá. O diabo fala assim: você vai falir, você fala: eu vou falir. O diabo fala assim: olha, você vai morrer, você vai morrer. O diabo diz: o seu casamento é uma mentira. E você fala: meu casamento é uma mentira. O diabo diz: você vai se lascar, você vai me lascar. Sabe por quê? Porque eu fico acreditando naquilo que o diabo fala. A Bíblia diz que eu posso. A Bíblia diz que ele é. A Bíblia diz que ele é o ouro, ele é a prata. A Bíblia diz assim: olha, vai lá, lança. Como é que é? Lança o anzol e vamos ver o que vai acontecer. Pegaram um peixe, abriu a boca do peixe e tinha lá a moeda para pagar os impostos. Eita! Ei, e esse Deus que eles falou que era profeta. Quem está aí? O profeta. Nós tratamos Jesus como profeta. Tratamos Jesus com esses profetas de quintal aí. Esses missionários. Eu sou profeta. Eu sou profeta do cão. Eu quero ver profetizar e acontecer. É tanto revelation, vai acontecer. Passa uns 50 anos nada. Ai, Jesus. Ai, Deus. Mas tem profeta de Deus ainda. Temos profeta de Deus aí. Jesus não é profeta, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Gente, minha esposa é minha testemunha. E os meninos. Coisa boa isso aqui. Eu falei até para os meninos que a pele já está tudo cedendo. Tá uma maravilha, tudo cedendo. Tem hora que esquenta, faz assim, olha. Aí levanta. Aí depois desce. Aí dói, levanta. Aí quando cansa, vai lá, senta. Você quer resultado? Você quer resultado? Paga o preço. Em vez de você ficar 5 horas na televisão, fique 5 horas no joelho.
Em vez de você ficar 4 horas no Face, vai para o joelho, fale com Deus, em nome de Jesus. Esse povo aqui não queria um relacionamento com Deus, não. Ele só queria o pão, o benefício. Ainda falou que Jesus era profeta. Esse é o nosso problema. Lembramos da campanha na hora do aperto. Lembramos de alguma coisa na hora que o bicho está pegando. Eu lembro que Deus existe. Tinha prazer de estar com Ele. Você vai ter visão que você nunca teve. Você vai se assustar porque Ele vai falar, igual falou comigo aqui hoje em cima do púlpito. E você só vai ter essas experiências a partir do momento que você for a Ele. Que você não... Irmão, as pessoas vão sem tempo já que Ele não nasce. Ela vai lá 2 minutos. Os 2 minutos da oração dela é a eternidade. Para quem não tem costume e hábito, os 2 minutos é a eternidade. Ele achou que passou umas 100 horas, vai ver 2 minutos. Tanta coisa que você tem para falar para Jesus. Você tem tanta coisa. Você tem tanta coisa para falar com Ele, para conversar com Ele, para se expressar. Você tem assunto do seu filho. Você tem assunto mal resolvido. Você tem problemas, entendeu? De pecados, problemas com a boca, problema aonde peca, o que faz. Tem tanta coisa para se resolver. Se você tiver coragem de ir a Ele, aleluia, não tenha pressa. Você sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia diz? Não se apresse de sair da presença dEle. A gente é muito apressado para sair da presença dEle. E já estão. É por isso que as pessoas têm o costume de... Olha por mim aí. Olha, eu estou vendo por aqui. Costume. Tenha coragem. Faz o que a Bíblia diz em Mateus 6,6. Entra, converse com Deus. Pastor, você fala do teu jeito. Converse do teu jeito. Fala, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Me revele. Eu preciso, Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Você vai ver Deus se manifestar. Jesus foi exemplo. Jesus não saía do monte orando, buscando. Mas o povo fazia da casa dele confio de ladrão, fazia cadeia de negócio. Alabandaragaçou, bandaragaçou. Subi aqui. Fala para o teu irmão, Deus é bom. Em todo o tempo Deus é bom. Ele não ouviu, fala para esse Deus é bom. Em todo o tempo Deus é bom. Ele não ouviu, fala para ele, Deus é bom. Em todo o tempo Deus é bom. Esse jovem aqui de verde, muitas vezes Deus te livrou da morte. Aqueles que falam que é seu amigo, nenhum é amigo seu. Nenhum. É tudo maloca. Está entendendo? É tudo maloca, é tudo atraso. Uns andam assim, outros andam com o bucho cheio, tá ligado? Deus tem livrado você da morte. Há um tempo atrás houve uma contenda. E nessa contenda criou-se uma mágoa. E nessa mágoa criou uma rixa. E nessa rixa eu te pego. Deus tem poupado a tua vida várias vezes.
Hoje, o Espírito Santo trouxe você. Séria bandaragácia. Que Ele está fechando sua sepultura, te dando mais vida. Vida e vida. Porque o diabo foi até a Deus e falou assim: não, ele não quer nada, deixa eu matá-lo. Jeová, não, tem alguém que está pagando o preço por ele. Tem alguém que está intercedendo por ele. Rebenar séria. Alafobigácia. Diz o Senhor assim: se lance na mão dele, e ele vai fazer você de um pregador de almas, vai ganhar almas. Em nome de Jesus, que crê na vitória dele, dá um glória. Aleluia. Jeremias 7, versículo 11. Pois esta casa que se chama pelo meu nome é uma caverna de salteadores. Os vossos olhos, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora em o meu lugar, que estava em Siló, aonde o princípio fiz habitar o meu nome. Vide que eu fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas as obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugado, falando não ouviste, chamei-vos e não respondeste. Farei também essa casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais em este lugar, que vos dei, e vós e os vossos pais, como fiz em Siló. Versículo 16. Tu, pois, não oreis por esse povo, e não levante por ele clamor, oração, e nem suplique, porque não mais ouvirei. Deus foi duro com Israel aqui. Falou que a casa ficaria deserta. Sabe por quê? Porque Israel estava longe. Isso aqui nos leva a sofrer, é viver longe. Interessante, quando Jesus entrou no templo, e Jesus mandou a perna nas barracas, expulsou os cobradores, tudo que vendia. A Bíblia diz que quando Jesus entra no templo, as crianças, Hosana, Hosana! Os fariseus e os saduceus, ficou tudo endemoniado. Cala a boca! A Jesus: por quê? Você não sabe o que está escrito? Olha, Luiz, Salmo capítulo 8. Jesus era terrível. Salmos capítulo 8, versículo 2. Na hora que as crianças começaram a exaltar o nome de Jesus, os fariseus queriam interromper Tiago. Olha o que diz aqui, Salmo 8, versículo 2. Tu ordenaste força da boca das crianças, dos que mama, e por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo ao vingador. O salmista falou que o perfeito louvor viria da boca das crianças, e o diabo queria calar a boca das crianças. Não quer dizer isso aqui, não. Esse aqui está o perfeito louvor. Aqui há sinceridade. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser igual a uma criança. Quero ser como uma criança. Porque criança não tem maldade. Criança, ela não tem rancor. Eu vejo logo o Gustavo, eu desço abordoado, chego, pai, não tem maldade, aleluia. Por isso que Jesus falou: não, aí está o perfeito louvor, é desse aí que está o perfeito louvor. Eles não quiseram aceitar Jesus como rei, e por isso pagou um preço muito caro. Que preço, pastor? Em Lucas 19, de 41, 44, Jesus falou assim: olha, hoje vocês me negaram, mas virão dias que se cercarão como trincheira, e vocês não terão aonde correr, vocês não terão lugar para se esconder.
foi quando a invasão de Roma, o general Tito acabou com Jerusalém, matou 1.100.000 judeus. Sabe por quê? Porque eles não receberam o rei que estava no meio dele. Amém? Mateus 18:20, Jesus está no seu meio. Fala para o teu irmão, Jesus está no teu meio. Você põe em pé. Fala, Jesus está no seu meio. Jesus está no teu meio. Sacode, você vai se botar para estar dormindo. Socorro, minha misericórdia. Aqui não é batista tradicional não, oxente. Aleluia. Sacoda e fala assim, Jesus está no nosso meio. Jesus está no nosso meio. Júnior, Jesus está no nosso meio. Você é templo de Deus. Fala assim, você é templo, você é casa de Deus. 1 Coríntios 16, vós é templo do Espírito Santo. Fala para ele, vós são templo do Espírito Santo. Fala para ele, olha para ele, fala aí, você é templo do Espírito Santo. Nós não estamos em Jerusalém, mas eu sou templo do Espírito Santo. Que habita em mim é Deus. Que habita em mim é Deus. Aleluia. Vamos orar. Vamos lá, crente. Dá a mão aí, dá a mão aí. Dá para você. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar os teus filhos nas tuas mãos. Deus, tu sabe que os dias são mais. Tu sabes, Senhor Jesus, que não tem sido fácil. A luta tem sido grande, Deus. O diabo tem se levantado, Pai, para destruir, para acabar com o teu povo. A luta, Deus, tem sido terrível. Terrível, Pai. Deus no coração, falando que nós não vamos conseguir, colocando medo no nosso coração, incerteza. Pai, mas em nome de Jesus, Pai, vai curando agora. Aumente isso aí, Pai, em nome de Jesus. Vai curando todo problema no sangue, todo problema, Senhor, aleluia, nos ossos, todo caroço agora, em nome de Jesus. Toda dor na coluna, toda enxaqueca, Pai, todo problema na bexiga, Pai, todo problema de tiroides, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, oh Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo problema espiritual, oh, toda depressão, Pai, toda ferida que nos enfrenta, Pai, meu Senhor Jesus, no sangue, aleluia, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, arreprenda toda enfermidade agora, Deus, toda enfermidade do Espírito Santo. Shara
Receba o milagre. Receba o milagre. Receba o milagre de Deus. Você não depende de sistema, você não depende de governo, você depende de Deus. Aprenda isso. É de Deus que você depende. Põe o teu joelho no chão e ore. Busca Deus e Deus abre as portas. É de Deus que você depende. Nós dependemos de Deus, de Deus, Deus, Deus.